Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Até aqui a gente estudou energia, tensão, corrente, resistência e, por último, a potência elétrica. Foram os fundamentos elétricos, né, da eletrônica aí, já sendo aplicadas ao hardware. Agora a gente vai dar mais um outro passo. A gente vai usar esse conhecimento, né, de uma forma mais direta no diagnóstico. Então a aula de hoje é sobre continuidade elétrica. E é importante já deixar claro desde o início, né, que continuidade ela não é mais uma grandeza, né, para a gente decorar, ela vai ser aí uma verificação lógica do circuito. Então, em outras palavras, a gente não vai responder, quer dizer, a gente vai responder, né, uma pergunta que é extremamente útil na bancada, se é a de que existe ou não existe, né, um caminho elétrico aí entre os dois pontos aí que a energia elétrica quer passar, né? Então, essa resposta vai ajudar a encontrar, né, cabo rompido, fusível, né, alguma parte aberta aí do circuito, trilha interrompida, né, com alta resistividade, vários defeitos aí, né, que impedem a energia ou algum sinal, né, de chegar ao lugar que ele devia. Então, o tema dessa aula, como eu disse, é continuidade elétrica. No contexto do hardware, é um dos testes mais usados, né, na bancada, que vai ajudar a verificar, né, a integridade física, né, a baixa resistividade para o caminho elétrico, que é, no caso, o que ele deve ter, né. Muitas vezes o equipamento ele não funciona, né, não porque faltou atenção na fonte, mas porque essa tensão ela aí nem conseguiu, né, chegar até o ponto que devia ter chegado. O caminho ele pode estar interrompido, como a gente falou, né? E então estudar a continuidade, né, é a gente começar a olhar o circuito, né, de um jeito ainda mais técnico, não apenas perguntando lá se existe a energia, né, mas também se a energia ela tem aí a possibilidade, né, além da baixa resistividade, né, o caminho aí necessário para ela fazer o percurso. Seguindo também uma trilha, né, no caso essa vai ser bastante prática, né, primeiro a gente já vai definir o que é a continuidade, depois entender o que ela é, o que ela não é, porque que esse ponto, né, costuma gerar um pouco de confusão, e em seguida vamos ver quando existe, quando não existe a continuidade, a relação da continuidade com a resistência, que é muito importante, né? E um alerta aí essencial, né? A continuidade ela nunca vai garantir 100% aí o funcionamento. E depois disso a gente vai aprender como que a gente pode medir corretamente, revisar, né, regras aí de segurança, ver onde testar, né, continuidade no hardware e por fim analisar aí, né, os exemplos reais. Essa sequência ela foi pensada aí para fazer a gente sair dessa aula sabendo, né, não só usar o multímetro, mas também a partir da medição, né, fazer interpretações aí realmente significativas. Antes da gente falar diretamente, né, da continuidade, vale a gente recapitular, né, a base que já vem sendo construída. Então, a tensão empurra os elétrons, é a condição elétrica aí, né, para o movimento. A corrente é o fluxo desses elétrons nos condutores e a resistência vai ser aí a posição, a passagem dessa corrente. A potência, como a gente viu na última aula, indica aí o consumo, né, o esforço elétrico, né, que está sendo que está acontecendo aí, taxa de uso de energia, né, a taxa das transformações que está acontecendo. E agora a gente vai para uma pergunta prática, né, que é se existe caminho elétrico, né, para essa corrente, né, circular. Esse é um ponto bem decisivo, né? Então a tensão ela pode existir em alguma parte aí do circuito, mas alguma parte do circuito pode estar aberta, né, sem a continuidade. Então a corrente ela não circula como deveria, o equipamento com certeza não vai funcionar aí também como deveria. Ao final dessa aula você já deve ser capaz aí de definir o que é continuidade elétrica e entender a sua relação, né, com a resistência, fazer corretamente aí a medição da continuidade com o multímetro, percebendo qual que é a influência dela, né, diretamente aí no hardware. Então, a gente tem ainda um outro objetivo, né, é bem importante também por trás de tudo isso, que é evitar aí os diagnósticos apressados. Então, o técnico ele pode ouvir um bip, né, do multímetro e concluir automaticamente que está tudo certo. Ele não pode fazer isso, né, ele precisa saber, né,
que esse teste ele confirma uma coisa, né? Mas que não confirma aí, né, o resultado completo aí do comportamento do circuito. Então, o que é a continuidade elétrica, né? Significa nada mais nada menos do que a existência de um caminho elétrico, né, entre dois pontos. Essa é a definição central dessa aula. Então, quando a gente diz que tem continuidade, a gente está dizendo que não tem, né, nenhuma interrupção muito importante naquele trecho do circuito. Então, isso significa, né, se houver uma tensão aplicada, a corrente ela vai poder aí circular por esse caminho, tendo, claro, o caminho fechado, né? Então, se não houver a continuidade, a gente tem aí um circuito aberto, com certeza. Na manutenção, esse teste ele vai ser muito útil. Ele permite aí localizar vários defeitos, né? Tipo cabo partido, fusível que está aberto, as trilhas que são muito importantes também, né? Pode estar rompida, alguma chave defeituosa. A gente viu, né, que existem vários componentes aí para auxiliar no chaveamento e eles precisam estar funcionando corretamente, né? Pois eles também podem fazer parte aí de algum problema de continuidade. Então é uma forma rápida aí da gente responder, né, se o caminho físico elétrico vai estar aí íntegro. Então, recapitulando, a continuidade é a existência, né, de caminho, não é a circulação em si. E vai ser aí o teste útil aí para a gente encontrar o circuito aberto. Então essa é a definição aí que deve ser fixada aí já logo no início dessa aula. O que ela é e o que ela não é, né? Um ponto importante dessa aula é entender, né, que continuidade ela não é uma grandeza elétrica, ela não tem uma unidade própria, né? Não é medida aí como volt, ampere ou ohm. É uma verificação lógica que a gente faz a pergunta, né? Tem caminho ou não tem caminho? Então, quando a gente usa o multímetro, no modo continuidade, o instrumento ele vai aí injetar, né, um pequeno sinal, uma pequena tensão, né, de teste e vai avaliar, né, a resistência entre as duas pontas de prova. Então, se essa resistência for baixa o suficiente aí, né, para haver aí a condutividade, vai interpretar que existe caminho, né? Então o multímetro vai emitir um bip. Então a continuidade ela não é um fenômeno separado, né? Ela é uma conclusão bem prática, né? Que a gente faz baseada no comportamento resistivo, né? Quanto de resistividade tem, né? Entre dois pontos no circuito. Se essa resistividade permite aí a continuidade, né? O fluxo da corrente normalmente. Quando existe e quando não existe continuidade, né? Quando existe continuidade, tem um caminho físico, né? Que permite aí a eletricidade passar, né, entre dois pontos do circuito. Isso que significa, né, que a tensão, quando aplicada, vai circular corrente aí por esse trecho. O caso aí dos fios íntegros, fusíveis que funcionam ainda, né, que estão bons, e a trilha sem nenhum tipo de problema, né, de interrompimento, oxidação. Então, quando não existe continuidade, o circuito ele vai estar aberto e nessa condição, né, a corrente ela não vai circular porque por aquele caminho, né, vai aparecer em situações como a gente já falou, né, trilha rompida com oxidação, os cabos rompidos, né, fusíveis, qualquer tipo de interrupção interna, né. Então esse slide ele é bem importante porque vai mostrar que a continuidade ela não é, ela é, né, uma condição necessária para o funcionamento do circuito, mas ela não é a condição suficiente, né, para dizer que está tudo perfeito. A gente tem sempre que interpretar, né, os grupos, interpretar como um todo, né, o circuito e fazer aí de acordo com isso o diagnóstico correto. Então a relação entre continuidade e resistência, né? Continuidade ela está diretamente ligada aí à baixa resistividade, à baixa resistência entre os dois pontos que a gente faz a medição, o teste. Então é por isso que o multímetro ele vai emitir o bip, né? Ele detecta que a resistência naquele trecho ela está bem baixa, né? O suficiente aí para considerar que vai existir um caminho elétrico. Mas tem um detalhe importante aqui, né? O bip ele não vai significar resistência zero absoluta. Cada multímetro tem um limite interno, né? Vai depender aí muito do multímetro. Então o valor a partir do qual, né, ele vai decidir aí apitar. Então isso varia aí de multímetro para multímetro.
Então, o multímetro está dizendo o quê? Que existe um caminho, né, muito provável, e isso é diferente de dizer que o caminho está perfeito, né? Então, nem sempre continuidade vai ser aí caminho 100% perfeito. É um detalhe fundamental, né? Porque contato oxidado, um bom exemplo aí, ele pode ainda apresentar algum caminho, né? Mas com a resistência alta, né? O bastante aí para causar uma falha no circuito. Então é bom que a gente saiba interpretar, né? Esses detalhes, beleza? A gente costuma dizer, né, que continuidade ela nunca vai garantir 100% funcionamento, né? É um conceito importante para a aula, que pode haver aí a continuidade e mesmo assim o circuito ainda não funcionar como esperado. Isso vai acontecer, né, porque o teste de continuidade ele só indica, né, a existência provável do caminho elétrico, mas ele não confirma a qualidade total, né, no caminho sob funcionamento, né, quando ele está funcionando de verdade. Então o circuito ele pode ter resistência elevada, né, por oxidação, a solda ruim, solda fria, né, mau contato, a trilha que está comprometida, e pode haver, né, tensão insuficiente ou ocorrer a corrente, né, também insuficiente para o que a carga, né, exige ali. Então, quando a gente ouve um bip, se a gente já conclui, né, que está tudo resolvido, isso daí já vai ser um erro que todo iniciante vai fazer. Então o multímetro ele ajuda, mas ele não vai substituir nunca, né, a interpretação do macro aí do problema, né, para a gente conseguir aí dar o diagnóstico de forma técnica. Como que a gente mede aí a continuidade da forma correta? Para medir continuidade é bem simples, né, mas a gente precisa fazer sempre com cuidado, né, corretamente. Então a gente seleciona o modo continuidade no multímetro, a gente identifica por esse sinal aqui. Depois a gente encosta, né, a ponta de prova nos dois pontos, né, que a gente quer testar, por onde o sinal vai ser mandado aí para detectar a continuidade. Então, se o instrumento emitir o bip, ele vai estar indicando aí que existe continuidade. E se não houver o bip, pode haver aí algum circuito aberto ou a resistência, né? Lembrando da relação com a resistência alta demais. Então, de acordo aí com o limite, né, que o aparelho tem. Então, antes de medir na placa, uma boa prática é encostar as duas pontas de prova, né, para confirmar já no multímetro aí que ele está funcionando, ele está detectando continuidade e está apitando. A regra de segurança mais importante aqui é que o teste sempre deve ser feito aí com o circuito desenergizado, né? Lembrem-se disso. Então, recapitulando, sempre testar aí o multímetro, o circuito ele tem que estar desligado, né, durante o teste, e o bip ele pode significar, né, o circuito aberto aí, quer dizer, sem o bip, né, se a gente não tiver o bip, ele vai significar o circuito aberto ou a resistência que está alta demais. Então, regras de segurança e erros comuns, no caso do uso aí do modo continuidade, o primeiro e mais perigoso vai ser testar o circuito energizado, né, isso daí pode gerar uma leitura totalmente errada e risco ao instrumento, ao multímetro, né? E também algum dano aí pode ser feito na placa. Outro erro como é confundir, né, continuidade com o modo resistência, pois eles estão ali bem próximos, né, na chave ali do multímetro. E no caso, eles são relacionados, mas não são idênticos, né? Também é comum assumir que o bip vai significar aí o circuito perfeito, quando na verdade só vai indicar aí que existe um caminho provável, né? Nunca vai demonstrar qualidade. E um ponto mais sutil, mas muito importante também, né? Caminhos paralelos no circuito, eles podem enganar na hora de você fazer leitura, né? No caso das placas. Então, às vezes o multímetro ele apita por um caminho alternativo e isso não significa, né, que o ponto exato que você queria, né, validar está perfeito. Por isso que continuidade sempre precisa aí ser interpretada, né, no contexto do circuito. A gente está falando bastante disso, né, em interpretação. Então, onde que a gente testa, né, a continuidade no hardware? No caso, a gente pode verificar cabos, fusíveis, trilhas, né, da placa, os conectores, botões, chaves, né, e as linhas de entrada aí de corrente contínua. É muito comum a gente testar a continuidade entre o ponto, né, de solda e o destino esperado, né, da trilha,
para confirmar que aquele caminho ainda existe, né, fisicamente. Esse tipo de teste ajuda a responder, né, se a energia ou sinal tem caminho aí disponível para chegar ao ponto que deveria atuar, né? Isso aí é muito valioso porque muitas falhas, né, aparentemente complexas, na verdade, vão começar aí com uma ruptura simples no caminho elétrico. Agora vamos ver um exemplo real, né? Vamos pensar em um notebook que não liga. O primeiro passo não é sair trocando peça, né, componentes. A gente primeiro verifica aí se o carregador está entregando aí a tensão correta, se a tensão existe. No caso, se a tensão ela existe, mas ela não chega, né, ao restante da placa, então aí já vai fazer sentido investigar aí a parte da continuidade, né, o caminho de entrada. Então nesse caso a gente pode testar, né, o cabo do carregador, o jack DC, o fusível de entrada, né, e a trilha que segue aí da entrada até o circuito primário, né. Então o que a gente espera é encontrar continuidade, né, nesse caminho. Então se houver alguma interrupção, né, em qualquer um desses pontos, então a energia ela não chega ao restante da placa e o notebook aí ele vai continuar morto, né, mesmo com o carregador aí aparentemente bom, beleza? Outro exemplo comum, né, é referente à porta USB que deixa de funcionar. Então, se entrar em protocolo aí de comunicação, o técnico ele vai fazer algumas verificações úteis, né, como o teste de continuidade. Então, é possível que a gente confira aí o pino, né, de 5 volts do terra e do caminho, né, entre o conector e a trilha da placa. Se esse caminho estiver interrompido, né, a porta ela pode perder, né, alimentação, perder comunicação ou apresentar, né, o funcionamento intermitente. Então, as falhas mais comuns nesse cenário incluem aí, né, pino rompido, a solda trincada, solda fria também, né, trilha interrompida e o conector em si, né, danificado. Então, o valor didático desse exemplo vai ser aí de mostrar que a continuidade ela não serve apenas para a alimentação principal, mas também para as conexões mais locais aí referente a sinais. Então, recapitulando, né, a continuidade ela significa aí que existe caminho elétrico, né, entre dois pontos. Então, sem continuidade a gente com certeza vai ter um circuito aberto ou então um circuito, né, com uma grande resistividade, uma resistência aí muito alta. O teste é feito com um multímetro, né, e sempre com o circuito desenergizado. O BIP ele vai indicar aí o caminho provável, mas ele nunca vai garantir aí, né, o funcionamento completo nem a qualidade perfeita aí do contato. E acima de tudo, o diagnóstico correto ele vai exigir, né, medir e fazer a interpretação, né. Esse fechamento ele é extremamente importante porque vai ajudar a gente, né, a sair dessa aula com uma visão mais madura. O multímetro ele não entrega uma verdade pronta, né? Ele entrega um dado que ele precisa ser lido dentro da lógica do circuito, né? Interpretado aí dentro de um contexto maior, beleza? Então, muito obrigado, gente, e até uma próxima aula.